vídeo anterior, conhecemos um pouco sobre a Mesopotâmia e a importância que os rios Tigre e Eufrates tiveram para o desenvolvimento das primeiras civilizações. Foi às margens dos rios que as primeiras cidades surgiram. Dando condições necessárias para o surgimento dos impérios. No vídeo de hoje, iremos conhecer a civilização suméria, a primeira civilização da Mesopotâmia, civilização essa que mudou o rumo da humanidade. O que marca uma civilização antiga é o legado que ela deixou para a humanidade. Os egípcios contribuíram para a medicina, geometria, engenharia. Os gregos nos deixaram a democracia, a filosofia, a arte. Já os romanos, o direito, nossa língua, a arte. Os sumérios foram os pioneiros, estiveram à frente do seu tempo e souberam inovar o que herdou no período antes da escrita. Entre muitos dos legados deixados pelos sumérios, o mais importante foi a escrita. Mesmo longe da escrita que utilizamos no nosso dia a dia, ela foi uma verdadeira revolução, ao ponto de hoje ser impossível viver sem ela. Com a escrita, podemos nos comunicar e registrar o nosso presente, construindo uma ponte de diálogo com civilizações futuras, assim como os sumérios fizeram. Mas os sumérios foram muito mais além, nos deixaram inúmeras contribuições que fazem parte do nosso dia a dia, que serviram de base para o desenvolvimento de grandes invenções. Seu legado foi, sem dúvida, um dos mais importantes que a humanidade teve. A Suméria é a primeira civilização da região da Mesopotâmia. Eles viveram ao sul da região, tiveram relevâncias em várias áreas. Foram os primeiros a desenvolverem uma organização política, a arquitetura e o comércio. Sua origem e o seu desenvolvimento estiveram ligados à necessidade de drenar áreas inundadas e pantanosas, que foram formadas pelas cheias dos rios que cercam a região da Mesopotâmia. Com o desenvolvimento de técnicas elaboradas, os sumérios conseguiram produzir nessas áreas férteis. A fixação dos sumérios na região aconteceu por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Eles foram atraídos pela fertilidade do solo, que era proporcionada pelas cheias dos rios. Por ser uma região fértil, em meio a uma região desértica, começou a atrair muitos povos nômades, até que as pequenas vilas cresceram ao ponto de precisar estabelecer um sistema político para a convivência e a administração.
Foi daí que, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, surgiram as primeiras cidades-estado. Essas cidades eram cercadas por muralhas para proteção contra os ataques inimigos. Além de zonas residenciais, dos palácios e templos, era possível encontrar um porto fluvial, além de campos de cultivo e pastagens. O controle político nessas cidades eram exercidas por um líder, que também era chefe religioso e responsável pelo templo. Esse líder era apenas representante dos deuses na Terra, não sua reencarnação, como era em outras civilizações do mundo antigo. Esses líderes mantinham grupos de sacerdotes que auxiliavam na administração da cidade. Eles eram responsáveis por previsões sobre a colheita, pelos estudos astronômicos e também pelo estoque dos cereais. Dessa forma era estabelecida uma relação íntima entre o poder político e o religioso, o que acabaria se intensificando ao ponto de um não existir sem o outro. Um diferencial das cidades-estados era a autonomia religiosa, política e econômica. Dessa forma, não existia submissão a nenhum poder central. Sendo assim, cada cidade tinha seu governo e conselho independente. A única coisa que de fato unia os sumérios era o idioma. As cidades-estados falavam a mesma língua. Mas essas semelhanças ficavam por aí. Entre eles existiam guerras. Cada cidade queria impor sua hegemonia sobre a região, com a intenção de garantir terras mais férteis. Por esse motivo, podemos entender as muralhas e a superproteção dada pelos sumérios à sua cidade. Com as guerras, cargos e privilégios por parte de alguns, foi nessas cidades que nasceram a desigualdade social. A elite cada vez mais controlava grandes quantidades de terra. Só que por volta de 2850 a.C., as coisas começam a mudar. Surge a primeira dinastia na cidade de Ur. Agora os reis passam a ser hereditários, aumentando mais a desigualdade social. A população da Suméria era composta por trabalhadores submetidos ao controle do Estado e por escravos, homens que eram vencidos nas guerras travadas entre as cidades. Os trabalhadores construíam diques para conter a força da água nos períodos de cheias. Construíam também canais de irrigação, celeiros e represas para armazenar a água que seria utilizada nos tempos de seca na região. Entre várias invenções e conquistas, a maior e mais famosa invenção dos sumérios foi, sem sombra de dúvida, a escrita. Por volta do ano 3000 a.C., os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, primeira forma de escrita da humanidade, com a intenção de auxiliar a administração e a coleta de impostos. As escritas eram feitas em placas de argila úmidas por meio de um objeto pontiagudo chamado de cunha. Logo essa invenção se espalhou e os demais povos que viviam na região da Mesopotâmia adotaram essa escrita em suas próprias línguas, como a cadiana, língua falada pelos babilônicos e os assírios. A escrita também foi utilizada como texto literário, religioso, contratos e leis. Com o domínio da escrita, a escola passou a ser um lugar privilegiado onde se formavam os escribas, que além da escrita, aprendiam a exercer a função da administração. Essa forma de escrita foi muito utilizada na região até o ano 100 a.C., sendo substituída pela escrita alfabética.
Os sumérios também inventaram instrumentos agrícolas importantes, um exemplo é o arado. Mas eles não param por aí, foram muito mais além, desenvolveram técnicas destinadas à construção. Ligados às estrelas e aos astros, inventaram um calendário no qual o ano era dividido em 12 meses de 30 dias. Olhando as estrelas, eles conseguiram ter registros astronômicos. Ficaram conhecidos como os pais da astronomia e astrologia. Diferente de hoje, no início essa observação dos astros era feita com intuito religioso, mas as guerras entre as cidades criaram uma situação política muito instável. O enfraquecimento político sumério decorre da desunião, permitindo com que povos vindos do norte, da cidade de Akkad, invadissem a região. Foi no ano de 2000 a.C. que a cidade de Ur foi tomada e saqueada, marcando o fim da supremacia suméria. Mas o seu legado permaneceu vivo e servindo de base para invenções futuras. Esse foi o nosso vídeo sobre a civilização da Suméria. Antes de ir embora, faça que nem os sumérios. Deixe o seu registro nesse vídeo, curtindo. Caso não seja inscrito, se inscreve no canal. Se não viu os nossos vídeos anteriores, aproveite e continue conosco. Temos os vídeos da Mesopotâmia, que serve como introdução para esse vídeo que você acabou de assistir. Também temos a primeira parte do vídeo da história de Joana d'Arc, uma introdução para entender a sua vida. Agradeço por ter permanecido conosco, até o próximo vídeo. Muito obrigado.